Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus. Encontramos no Salmo 143, o verso 10. Assim está escrito: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Aqui estamos diante de um pedido que Davi fez a Deus numa oportunidade, quando ele pedia a Deus o livramento dos seus inimigos e daqueles que procuravam o seu mal. Ele procurou em Deus aprender qual era a vontade de Deus para que ele pudesse, então, fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus, quando veio, ele disse: Eis aqui vim, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Pai. Então Jesus veio ciente de qual era a vontade do Pai, a vontade de Deus para ele, e ele a executou, dizendo que a vontade de Deus era que ele realizasse o seu querer, o seu propósito, que o próprio Deus tinha estabelecido, mas que em Jesus se concretizaria. Então, ele, ao vir, ele veio, então, fazer este importante trabalho. Então, quando Jesus esteve assentado com aquela mulher samaritana, conversando com ela, e os discípulos chegam e encontram e perguntam se já tinha comido, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, para Jesus, a vontade de Deus estava clara, certa, segura. Para Davi, no texto que li aqui para a reflexão, ele pede ao Senhor dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Então, por aqui, nós entendemos e sabemos que existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana, ela é plena. Uma vez que existe a vontade de Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu preciso saber a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Era o que Davi estava dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o teu bom espírito por terra plana. Então, a primeira coisa que precisamos ter é o conhecimento da vontade de Deus. Uma vez que nós passamos a conhecer a vontade de Deus, e só poderemos ter conhecimento dela a partir do momento em que o próprio Deus se revelar a nós, porque a vontade é dele. Então, é ele que vai revelar qual é a vontade dele na nossa vida. Por isso que nós precisamos, então, aprender a fazer a vontade de Deus. Pelo que entendemos na palavra, nós vamos chegar à seguinte conclusão, como Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, na vontade de Deus, não há coisas ruins, desagradáveis ou imperfeitas. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus é bom, Deus é agradável, Deus é perfeito. Então, todas as coisas boas, agradáveis e perfeitas procedem de Deus. Como também a sua vontade. A vontade de Deus não pode ser diferente do que ele é. Se Deus é bom, se Deus é agradável, se Deus é perfeito, a vontade de Deus
vai ter também estes atributos. E nós, para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos que ele revele para nós. E uma vez que recebemos o conhecimento, ou temos conhecimento da vontade de Deus, e sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, compete agora a nós, a mim e a você, a cada um de nós, mediante o conhecimento que recebemos com relação à vontade de Deus, é adequar a nossa vida para que possamos viver agora adaptados, adequados à vontade de Deus para nós. Porque uma vez que nós temos conhecimento e sabemos como a Escritura revela qual é a vontade de Deus, então a nós compete agora nos adequarmos à vontade de Deus, significa abrir mão daquilo que não vai contribuir e nos encaminhar para fazer a vontade de Deus, desapegar daquelas coisas e nos aproximar de Deus. A vontade de Deus, nós encontramos e já falamos que ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida santa, separada. A vontade de Deus é a nossa santificação. Porque separando do mundo, do pecado e tantas coisas que não condiz com a vontade de Deus, nós vamos estar separados e decididos e dedicados, consagrados unicamente para Deus. Daí, então, nós podemos entender e nos adequar à maneira pela qual a vontade de Deus nos será revelada e nós, então, aprenderemos como fazer a vontade de Deus. Então, aprender a fazer a vontade de Deus deve ser o nosso objetivo. Veja o que o salmista disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O que é que Davi estava dizendo aqui? Estava dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas para fazer a tua vontade, eu preciso aprender. Eu preciso, em primeiro lugar, saber qual é a tua vontade e aprender como fazer a tua vontade. Não era somente conhecer a vontade, mas conhecer e aprender como fazer a vontade de Deus. E quem pode nos ensinar a fazer a vontade de Deus? Só o próprio Deus. Porque só Ele sabe o que espera de cada um de nós. E nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Em vários textos das Escrituras, Ele te declarou, Ele te anunciou, Ele te escolheu. Então, tudo isso nós vamos chegar à seguinte condição, de que Deus tem para cada um de nós a revelação da sua vontade e que nós precisamos conhecer esta vontade, precisamos saber a natureza da vontade de Deus, nos adequar a ela e pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a sua vontade, aprender a fazer. Que a vontade de Deus não seja somente algo teórico na nossa vida, mas que seja algo também prático, que haja o fazer a vontade de Deus. Então, para isso, conforme o salmista disse, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E ele diz, guie-me o teu bom espírito por terra plana. Então, para fazer a vontade de Deus, de maneira que sejamos agradáveis diante dele e experimentemos a sua vontade, nós precisamos de contar com a permanente ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e ele revela-se para nós. Então é ele que vai nos conduzir
e nos ensinar sobre a vontade de Deus e como praticar ou como fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas sabem a respeito da vontade de Deus, mas não sabem como fazer. E o que o salmista pedia é: ensina-me a fazer. Eu quero fazer, eu quero praticar, eu quero cumprir. Mas para isso eu preciso aprender. Ninguém nasce sabendo. Todos nós precisamos aprender tudo na vida. Desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, nós estaremos aprendendo, aprendendo, aprendendo. E o salmista disse: ensina-me a fazer a tua vontade. Bem, então, contando com a ajuda permanente do Espírito Santo, que aqui o salmista chamou como o teu bom Espírito. O Espírito Santo é bom, assim como Deus é bom, é da mesma essência, é da mesma natureza. O Espírito Santo é agradável, o Espírito Santo é perfeito, a semelhança de Deus. Quando contamos com a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir passo a passo no cumprimento, em praticar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, após saber e entender e nos adequar à vontade de Deus, é hora de colocar em prática. É hora de colocar em prática. É hora de começar a andar no centro da vontade de Deus, fazendo o seu querer, cumprindo com o que ele estabeleceu para cada um de nós. E o resultado que vai advir para nós, a partir do momento em que nós conhecer, entender, nos adequar à vontade de Deus e ser ensinado pelo Espírito Santo a fazer ou praticar a vontade de Deus, e quando começarmos a praticar a vontade de Deus, ela trará para nós resultados como segurança. Nós estamos praticando algo com segurança. Não é com medo, não é com timidez, não é com precaução, não. Porque nós fomos ensinados pelo Espírito Santo, o bom Espírito de Deus, a fazer a vontade de Deus. Então nós vamos fazer com segurança. Não vai haver dúvida, não vai haver medo, não vai haver insegurança. Não, nós estamos fazendo algo seguro porque sabemos quem nos ensinou. Foi o Espírito Santo. Vamos também fazer com paz. O nosso coração experimentará tranquilidade e paz, porque fazer a vontade de Deus faz bem para nós. Nós nos sentimos satisfeitos e alimentados com a presença de Deus. Então a paz invadirá o nosso ser. A alegria se estampará no nosso rosto, porque o nosso coração vai estar alegre, satisfeito, quando nós fizermos a vontade de Deus. Então vamos ter segurança, vamos ter paz, vamos ter alegria e vamos desfrutar de ricas vitórias. As vitórias serão realidades na nossa vida a partir do momento em que nós formos ensinados a fazer a vontade de Deus e cumpri-la, direcionados pelo Espírito Santo. Então veja que pedido excelente Davi fez diante de Deus e ficou registrado para lição, para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós, que nós tenhamos também este mesmo propósito diante de Deus, como o salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Assim como Deus ensinou e guiou a Davi por uma terra plana, através do seu espírito,
fazendo e cumprindo a vontade de Deus. O próprio Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então nós também podemos, à luz desse texto, nos achegarmos diante do Senhor com sinceridade e temor e verdade, e dizer: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Certamente o Senhor se disporá a nos ensinar e saber qual é a sua vontade, entender o que ele espera de nós e nos adequarmos para aprender e praticar a vontade de Deus para a nossa vida. E para isto acontecer, nós precisamos da ajuda permanente do Espírito Santo, porque ele conhece a profundeza de Deus, os planos de Deus, e revela a nós e nos leva a viver de tal maneira que tenhamos condições de praticar a vontade de Deus. E ao praticar a vontade de Deus, nós vamos desfrutar de segurança, de paz, de alegria e de vitória. Então pensa bem, você hoje está fazendo a vontade de Deus? Ou você só tem um limitado conhecimento da vontade de Deus, mas não está praticando? Lembre que Paulo disse para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Pois bem, eu só posso experimentar a vontade de Deus não quando eu tenho conhecimento dela, mas quando eu praticar a vontade de Deus. Então eu vou ter a experiência própria do que é para mim a vontade de Deus. E vou concordar com Paulo, que ela é boa, agradável e perfeita. Portanto, que eu e você possamos refletir neste momento, analisar a nossa vida. Nós estamos fazendo a vontade de Deus ou prevalecendo a nossa vontade e subestimando a vontade de Deus, sufocando-a? O melhor a se fazer é, uma vez que nós somos alvos do plano e do propósito de Deus, e ele nos criou para glória do seu nome, e ele tem a sua vontade para realizar na nossa vida, nós precisamos então saber a respeito da vontade de Deus, entender como ela é, nos adequar a ela e pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo, nos ensine a fazer a sua vontade e, quando ensinados, que possamos praticá-la. E praticando-a, nós teremos alegria, paz, vitória, segurança. E estaremos realizando aquilo para o qual Deus nos permitiu vir a esta terra, que é fazer e praticar a sua vontade. Que Deus ajude a mim, a você, a cada um de nós a aprender e a fazer a vontade de Deus. Sigamos por este caminho, feliz e abençoado, por saber, entender e praticar a vontade de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.